Depressão é uma psicopatologia, tristeza é uma emoção natural, faz parte da nossa vida. Você não tem como escolher ter tristezas ou não ter tristezas, porque isso é um processo inevitável. E mais do que isso, aprender a viver tuas tristezas é antídoto para a tua possível depressão, tá? A depressão não faz parte da nossa vida saudável, a depressão não é esperada e ela não deve ser vista como algo natural. A depressão é um transtorno mental. A emoção, tristeza, ela é esperada, ela faz parte da nossa vida e vivendo de maneira saudável, ela pode ser profundamente terapêutica. A gente se transforma a partir da experiência de tristeza. A tristeza, ela é esse introspectar, é o parar de olhar para o mundo lá fora e olhar para dentro. Mas por que olhar para dentro? Porque algo precisa ser revisto, porque algo precisa ter um novo sentido, algo precisa ser reconstruído. Pode ser uma mudança de país, pode ser uma mudança de emprego, pode ser o término de um relacionamento, uma decepção, uma morte, um nascimento, podem ser mil diferentes coisas que desestabilizam a psique e então a energia que antes estava disponível para interagir com o mundo, ela agora é voltada para dentro, para que exista um processo de reorganização. A interiorização é opa, calma lá, as coisas não são mais as mesmas. Algo mudou, algo está acontecendo diferente e nós precisamos nos reajustar. Essa palavra é de Daniel Goleman, que fala que a tristeza tem por função um reajustamento emocional. Toda vez que existe um entrar reflexivo, com possíveis transformações, com aprendizado e com crescimento, isso é a emoção, gerando mudanças, produzindo algo, construindo. Não é porque há reflexão que não há tristeza. A gente pode estar chorando todos os dias. A gente pode estar instável. No momento está se sentindo super bem, está seguro, está estável. No outro dia já acorda sensível, instável. Tem problema isso? Só tem problema quando não há reflexão. Porque se não há reflexão, não há aprendizado, não há transformação. Então, quando nós estamos falando do estado saudável de introspecção, nós deveríamos chamar isso de tristeza. E quando nós estamos falando de um introspectar, num sentido de, não seria nem introspecção, né? Parece que a gente está para dentro, mas a gente está fechado para o mundo, sem reflexões, isso seria a depressão. Então você pode viver uma tristeza muito profunda, com pouca vontade de levantar da cama, com muito choro, com muita insegurança, e ser um processo transformador. Ser um processo saudável, porque grandes desestabilizações na vida vão exigir grandes reconstruções internas. Então, nós vamos qualificar o saudável não pela intensidade da tristeza, mas pelo que está acontecendo na psique. Você pode ter uma tristeza pequena, uma coisinha sem graça, sem reflexões. E aí nós temos a distimia. Nós temos aí um outro transtorno mental que nos ajuda a entender que a questão não é a intensidade. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Na depressão, nós temos um episódio depressivo e nós saímos desse episódio depressivo. Passamos por uma outra experiência e fazemos um outro episódio depressivo e assim a gente vai levando a vida. Na distimia, nós não chegamos a fazer um episódio depressivo como esse. É como se a gente descesse só um degrauzinho. Só que ao invés de voltar, a gente fica neste degrauzinho abaixo por muito tempo. Algumas pessoas, a vida inteira nesse degrauzinho abaixo. Então veja que interessante, não parece tão significativo, porque é só uma descidinha.
mas essa descidinha é estável, sem reflexões. Quais são as falas do sujeito distímico? São falas de desesperança. São falas de a vida não tem graça. São falas de pessoas que viveram uma dor, uma frustração e não fizeram uma depressão significativa, mas elas vão desacreditando da vida. Ele não está num episódio depressivo, mas ele está num momento colocado para baixo, um pouquinho para baixo, e lá se mantém, sem reflexões, sem aprendizado e sem transformações. Quando nós temos a entrada mais profunda, então nós temos geralmente culpa, nós temos um sentimento de mal-estar muito grande, uma desesperança significativa, um mal-estar que chama a atenção a tal ponto de isso alterar o apetite, isso alterar o sono, isso alterar o desejo sexual, e uma tristeza mais presente está na vida das pessoas. Outro sintoma importante é a perda da capacidade de sentir prazer. Coisas que antes davam prazer, agora elas já não dão. Coisas que antes nos envolviam, coisas que antes eram interessantes, agora parece que elas vão perdendo a graça. Então, o mais importante para você entender que vai diferenciar o processo saudável do processo patológico não é a intensidade dos sintomas, mas a qualidade de reflexão, a disponibilidade de aprendizado, a abertura do sujeito frente a essa experiência. Isso é que vai definir uma psique saudável de uma psique adoecida. Quantas vezes nós vivemos experiências que não queríamos viver? Passamos por dores que não queríamos passar, constrangimentos que não esperávamos, e lá na frente, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente tira tanto aprendizado, tanto crescimento, que você olha para trás e fica até feliz por ter passado por aquilo. E toda vez que a gente para de brigar, você corre o risco de ir para a distimia. Eu paro de brigar, mas vou para a vida com aquela mágoa. Você até parou de brigar, mas você leva com você um ressentimento. Você leva com você uma marca negativa e destrutiva. Então você já não está num processo depressivo, mas você está num quadro distímico. Tanto para o processo depressivo quanto para o quadro distímico, você tem que procurar um profissional da saúde mental. Seja ele um psicólogo, um homeopata, pode ser o seu médico da família, um psiquiatra, mas você precisa conversar com alguém sobre essas tuas posturas, sobre esse teu jeito de ser, para que isso não se agrave e não se transforme num problema maior na tua vida. Eu gosto de dizer que na distimia é um ressentimento que a gente tem, é como se fosse uma mágoa em relação à vida, em relação às pessoas, às vezes em relação a Deus, em relação a um tipo específico de pessoas ou de relacionamentos, e aí a gente deixa a vida embora, a gente deixa o prazer ir embora, e isso é muito doloroso. Se você não se aventurar a viver o amor, você não vai ser traído, você não vai viver frustração, você não vai viver dor, você não vai viver decepção, você não vai viver nenhum destes constrangimentos. Mas você também nunca vai viver o prazer de amar, o sentimento de ser amado, o sorriso espontâneo, o prazer de um sexo, da construção de uma vida futura. Então a gente prefere ficar no cinza para não viver momentos negros da vida. Mas escolher viver o cinza é escolher nunca mais ver outras cores e outros perfumes. Não vale a pena. É muito, muito, muito mais óbvio, muito mais lógico você viver o colorido da vida e saber que não vai ser colorido sempre, que vão ter momentos cinzas, que vão ter momentos negros,
mas também entendendo que outros momentos coloridos e perfumados eles vão voltar, do que entrar nesta vida medíocre, mais ou menos, para não adentrar o preto da vida. Isso vai acontecer. Todos nós que estamos aqui na Terra, nós vamos passar pela morte de entes queridos. Nós vamos passar por dores, por decepções, mas não tem problema. Se você aprende, todos estes dramas se transformam em adubo para os teus novos florescer. Mas se você não tem disposição de lidar com isso, isso se transforma na tua forca, naquilo que vai te agonizar e te matar. Veja o que eu estou te falando. A vida vai te trazer dores e decepções. Mas o diferencial é que ou você aprende a viver estas dores e decepções, e com elas transforma em adubo para um novo florescer, ou você fica preso nessas dores e nessas decepções. Não tem outra escolha. Não tem como evitar que as dores e decepções cheguem. A única diferença é o que você vai fazer com estas dores, com essas decepções e com os dramas que a vida te trouxer. Isso é tua escolha. Tem que viver da maneira mais intensa e bonita agora. Tem que entregar tudo que você tem de melhor agora. Tem que viver do jeito mais puro que possa ser vivido agora. E cada dia que você viver essa experiência, você está se preparando para aquela dor que vai chegar. Você está preparando a tua alma para lidar com aquela experiência e transformar aquilo no adubo para o teu novo florescer, que virá logo em seguida, é fato. Isso é lei da vida.